A única forma de realmente viver isso é aprendendo a fazer tudo para Deus. Tudo mesmo. Se vamos trabalhar, que seja para Deus. Se vamos servir alguém, que seja para Deus. Até algo simples como se maquiar pode se tornar um ato de dedicação. Deus, estou fazendo isso para me apresentar melhor para Ti hoje. Eu creio que, como cristãos, onde quer que estejamos, devemos nos apresentar da melhor maneira possível, porque pertencemos a Deus. Amém? A Bíblia é equilibrada. Por que viver com medo ou infeliz por algo que você terá que fazer todos os dias da sua vida? Você pode dizer, eu não consigo evitar o que sinto. Talvez nem sempre, mas você pode escolher como pensar, pode decidir como falar, pode controlar sua atitude. E é exatamente sobre isso que vamos conversar. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossa postura interior, aquilo que está acontecendo dentro de nós. Vou dar um exemplo. Minha assistente administrativa e o marido dela, Mike, viajam conosco nas conferências. Ela segue meus ensinamentos há 35 anos e tem uma mentalidade admirável. O que você disser, eu farei. Como eu gostaria que todos fossem assim. Depois de cada mensagem que ouve, ela se esforça para aplicar aquilo na prática. Não seja o tipo de pessoa que escuta a palavra e depois vai embora sem fazer nada com ela. Se for assim, você perdeu seu tempo. A vida abençoada que Deus deseja não é para os que apenas ouvem, mas para os que praticam. Se ouvimos e não colocamos em prática, a Bíblia diz que estamos enganando a nós mesmos. Você pode até concordar que a mensagem é verdadeira, mas, se não aplicá-la, sua presença aqui não terá produzido fruto. Essas mudanças exigem hábito. Certa manhã, ela pensou, o que eu não gosto de fazer ao acordar? E percebeu que não gostava de se maquiar. Há coisas que simplesmente não são naturais para nós. Não gostamos e pronto. Então ela decidiu lembrar do ensino da noite anterior. Primeiro pensou, vou tornar isso divertido. Depois refletiu, nem tudo precisa ser divertido. Eu preciso aprender a desfrutar os dias comuns. E ajustou sua atitude. Não vou fazer isso com mau humor. Vou escolher gostar. É isso que muitas vezes precisamos, ajustar a atitude. Leve seu ajustador de atitude com você para onde for. Se nada mais funcionar, coloque um fone de ouvido e escute algo que edifique sua mente o dia todo. Confie em mim, isso ajuda. Eu mesma já tive uma atitude terrível. Mas hoje é maravilhoso poder controlar minha atitude em vez de deixar que ela me controle. Sua atitude pertence a você. Se você decidir não ter uma atitude ruim, ninguém pode obrigá-lo a tê-la. Um homem que passou anos em um campo de concentração durante o regime de Hitler disse: podem tirar tudo de mim, menos minha atitude. E eu me recuso a ter uma atitude ruim. Isso é poderoso. Você também pode se recusar. E essa decisão pode transformar sua vida. Eu, por exemplo, não gosto de esperar. Sou prática. Gosto de ter meu dia organizado, sair de uma tarefa para outra. Não gosto de chegar atrasada, mas também não quero chegar cedo demais. O que significa que eu buscava uma perfeição que simplesmente não existe. Então aprendi a aproveitar o tempo de espera, quase como um jogo contra o inimigo. Você não vai me irritar. Eu vou sentar aqui, aproveitar e manter uma boa atitude. Estamos aprendendo a desfrutar a vida todos os dias. Imagine passar um mês inteiro sem temer o que precisa fazer, sem reclamar das tarefas diárias, sem alimentar pensamentos, palavras ou atitudes negativas. Como sua vida seria diferente? Você pode pensar, eu não consigo controlar meus pensamentos. Mas pode sim. Talvez nunca tenha aprendido isso antes, e é por isso que Deus o trouxe aqui hoje. Nem sempre conseguimos evitar o que sentimos, mas não precisamos deixar que os sentimentos ditem nossas escolhas. Podemos decidir pensar certo, falar certo e manter a atitude certa, e isso muda tudo. Precisamos aprender a não agir simplesmente de acordo com os nossos sentimentos. Essa é uma das maiores lições da vida cristã. Deus nos deu livre-arbítrio, e eu não acho que falamos o suficiente sobre isso na igreja. Não somos robôs. Ele não nos força a fazer o que é certo. Mesmo quando dependemos da ajuda dele, ainda existe a nossa parte: decidir. A Bíblia diz:
Coloquei diante de você a vida e a morte. Escolha a vida, para que você e seus descendentes vivam. E Josué declarou: façam o que quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma decisão. Por isso, às vezes precisamos fazer um anúncio aos nossos próprios sentimentos. Sintam o que quiserem sentir, mas eu já decidi o que vou fazer. Vamos ser sinceros. Muitas vezes vivemos baseados no que sentimos. E sentimentos são instáveis. Às vezes aparecem quando não queremos e desaparecem quando mais precisamos deles. Você se oferece animado para servir na igreja, mas quando chega o dia, acorda sem vontade nenhuma de ir. Sentimentos não são necessariamente bons ou maus. Podemos ter ambos. O problema é quando deixamos que eles nos liderem. Eles não podem ser nosso guia. Existem dias em que, se eu fosse agir apenas pelo que sinto, eu diria: hoje não vou. Outra pessoa pode pregar. Mas não faço isso. Eu apareço. Estou aqui todas as vezes. Quando você liga a televisão, não precisa se perguntar se eu estarei ou não. Eu cumpro meu compromisso. E todos nós precisamos desenvolver essa mesma firmeza. Hoje quero falar sobre como sua mente, suas palavras e sua atitude influenciam diretamente o quanto você desfruta a vida. Estou aqui para lhe dizer: é possível aumentar sua alegria agora mesmo. E aqui está algo fundamental. Só conseguimos viver assim quando aprendemos a fazer tudo para Deus. Absolutamente tudo. Até algo simples como colocar maquiagem pode se tornar um ato de dedicação. Deus, estou fazendo isso para me apresentar melhor diante de ti hoje. E convenhamos, você fica feliz quando eu me preparo bem antes de vir aqui. Eu trabalhei nisso hoje. E isso também faz parte da responsabilidade. Pessoalmente, acredito que, como cristãos, devemos nos apresentar da melhor maneira possível, onde quer que estejamos, porque representamos a Deus. Amém? Mas isso não se limita à aparência. Limpar a casa, cortar a grama, lavar o carro, tudo pode ser feito como serviço ao Senhor. É uma maneira de dizer: Deus, eu valorizo o que o Senhor me deu e vou cuidar disso. Cuidar faz parte de possuir. Preservar algo exige responsabilidade. Então, nada de preguiça. A Bíblia reforça isso em Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo significa tudo. Não apenas ir à igreja por Deus, mas viver cada detalhe da vida para Ele. Quando entendemos isso, até as tarefas mais simples ganham propósito e nossa alegria começa a crescer de dentro para fora. Se não vivemos o que cantamos, então nem deveríamos cantar. Jesus, Tu és o centro de tudo. Precisamos parar de entoar canções que não colocamos em prática. Amém? Em Colossenses 3,23 está escrito: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ou seja, cada tarefa, qualquer que seja, deve ser feita como se estivéssemos servindo ao próprio Deus. Então você precisa admitir, isso não é apenas uma opinião minha, é a palavra que ensina que tudo deve ser feito para o Senhor. Agora, outra verdade importante: aprenda a desfrutar a vida que você tem hoje. Não a vida que espera ter no futuro. Não aquela fase ideal que você imagina que um dia chegará. Quantas vezes pensamos: vou ser feliz quando isso terminar. Vou ser feliz quando aquilo começar. Com certeza serei feliz quando... Mas e se você decidisse ser feliz agora? Será que alguém aqui gostaria de aproveitar este dia, em vez de desperdiçá-lo esperando pelo próximo momento perfeito? Em Eclesiastes 6:9 diz: melhor é o que os olhos veem do que o vaguear da cobiça. Essa passagem nos lembra que é muito melhor aproveitar o que está diante de nós hoje do que viver desejando o que talvez um dia teremos. Se você tem um filho de 2 anos, curta essa fase agora. Não fique ansioso esperando que ele cresça. Muitas vezes dizemos: serei feliz quando começarem a escola. Depois, serei feliz quando saírem da escola. Mais tarde, serei feliz quando forem para a faculdade. Percebe? Estamos sempre adiando a alegria. E cada uma dessas fases que você espera superar é algo que um dia sentirá falta. Confie em mim. Quando envelhecer, você poderá pensar: eu gostaria de ter aproveitado mais minha família. Gostaria de ter curtido mais minha casa. Então aqui estão 3 princípios simples.
Desfrute a vida diária. Valorize o que você tem agora. Faça tudo como serviço a Deus. Também precisamos entender que temos duas dimensões de vida, a exterior e a interior. Existe a vida que todos veem, nossas atividades, circunstâncias, compromissos, mas há também a vida interior, aquilo que está acontecendo dentro de nós. E aqui está algo sério. Você pode sorrir para alguém enquanto pensa: eu realmente não suporto você. Pode dizer: eu te amo com o amor de Jesus. E por dentro estar cheio de rejeição. Isso é hipocrisia. A verdadeira vida está dentro de nós. Nosso eu real está no interior. O reino de Deus está dentro de nós. É ali que Deus começa a transformação. Ele habita em nós para renovar primeiro o coração, não apenas a aparência externa. Tentar mudar apenas o comportamento externo não resolve. Seguir regras e regulamentos por obrigação não produz transformação verdadeira. A Bíblia diz: não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Por isso, depois de receber a Cristo, a primeira atitude de um crente deve ser aprender a renovar a mente. É aí que começa a mudança real, de dentro para fora. Romanos 12:2 nos ensina que seremos transformados, não apenas transferidos. Há uma grande diferença nisso. Transferir é sair de um lugar e, de repente, estar em outro. Mas transformação é um processo. Leva tempo. Acontece pouco a pouco. Eu ainda não sou perfeita, mas com certeza sou melhor do que já fui. E vou lhe dizer algo lindo que Deus tem feito em mim. Hoje eu percebo quando estou alimentando pensamentos errados. Posso até começar a tê-los, mas eles não vão muito longe. Logo percebo que algo não está certo. É difícil explicar, mas é como se houvesse um alerta interior. Você perde a paz. A alegria desaparece. E então você se pergunta: o que aconteceu? Por que perdi minha alegria? Uma das primeiras coisas que devemos fazer nesses momentos é examinar nossos pensamentos. Outra coisa importante é observar o que estamos dizendo. Alguém aqui ainda tem desafios com a própria boca? A Bíblia diz em Tiago que ninguém consegue domar a língua por conta própria. É como um animal selvagem. Só conseguimos controlá-la com a ajuda constante do Espírito Santo, o tempo todo. Por isso, não peço desculpas por falar sobre mente, boca e atitude. Precisamos ouvir sobre isso repetidamente, talvez 2 ou 3 vezes por mês, se quisermos realmente viver dessa forma. Milhares de pensamentos passam pela nossa cabeça todos os dias. E a Bíblia nos orienta a rejeitar os pensamentos errados e reter os bons. Essa é a verdadeira vida. Não é o que está ao nosso redor. Não são as circunstâncias que determinam nossa felicidade, mas a maneira como pensamos sobre elas. Também não são as pessoas que definem nossa alegria. É a forma como lidamos com elas internamente. Sim, existem pessoas difíceis, e não pense que eu não lido com isso também, porque lido. E posso dizer algo com certeza: quanto mais eu foco no que está errado nas pessoas que me cercam, mais difícil se torna gostar delas e permanecer feliz. Faça um exercício simples. Pegue um papel. Escolha alguém que tem sido um desafio para você. Pode ser seu cônjuge, um filho, sua sogra, seu pai, sua mãe, um vizinho. Não fique aí com esse olhar inocente como se você nunca tivesse dificuldade com ninguém. Todos nós temos. Em uma coluna, escreva o que te incomoda nessa pessoa. Depois, na outra coluna, liste tudo o que é bom nela. Talvez você perceba que a segunda lista não é tão pequena quanto imaginava. Por exemplo, posso encontrar defeitos no Dave, embora todos saibam que ele está bem perto da perfeição. Mas se eu escolher pensar nas qualidades dele, lembro que ele lava a louça, lava a roupa, passa minhas roupas se for preciso. Ele faz muitas coisas por mim. Claro, na outra coluna, eu poderia escrever que ele joga golfe mais do que eu gostaria, ou assiste futebol demais para o meu gosto. Mas veja, em qual coluna você decide colocar sua atenção? Aquilo em que você foca cresce dentro de você. Se você alimentar apenas o negativo, perderá a alegria. Mas se escolher valorizar o que é bom, sua perspectiva muda e sua felicidade também. Em uma sessão de autógrafos, certa mulher se aproximou e disse ao Dave:
Meu marido admira tanto você, que agora, por sua causa, joga golfe 3 vezes por semana. Se eu quisesse, poderia focar apenas nisso, no que me incomoda. E sabe de uma coisa? Às vezes os casamentos acabam justamente porque as pessoas escolhem se concentrar demais no que não gostam. Dave e eu estamos casados há 48 anos, e se durou tanto é porque aprendemos a não viver focados nos defeitos um do outro. Porque vou lhe dizer algo: não importa com quem você se case, sempre haverá 2 colunas, qualidades e falhas. Sempre haverá coisas boas e coisas difíceis. O mesmo acontece com os filhos. Cada um tem uma personalidade diferente. Às vezes você olha e pensa: de onde você veio? Você não pode ter saído de mim. Cada geração faz coisas que a anterior não fazia. E não podemos esperar que nossos filhos vivam exatamente como nós vivemos. Afinal, nós também não fizemos tudo exatamente como nossos pais fizeram. Lembro-me de quando compramos uma máquina de lavar louça, e minha sogra ficou incomodada porque ela não tinha uma. Para ela, se não era necessário na época dela, também não deveria ser para nós. É interessante como resistimos a mudanças simplesmente porque não estamos acostumados com elas. Antes de ficar irritado com alguém por fazer algo diferente, pergunte-se: isso realmente é uma questão bíblica ou apenas uma diferença cultural ou geracional? Nem tudo que nos incomoda é pecado. Muitas vezes é só preferência pessoal. Penso nas discussões que tive com meus filhos quando eram adolescentes. Você entra no quarto e faz aquele discurso clássico: se você quer viver na minha casa, vai seguir as minhas regras. Hoje meus filhos são adultos. Tenho 11 netos. Todos estão bem, nos amamos e temos um bom relacionamento. E olhando para trás, percebo quanto tempo desperdiçamos brigando por coisas que não tinham importância real. E sabe qual era a raiz de muitas dessas discussões? Uma atitude arrogante. Eu queria que tudo fosse feito do meu jeito, ou então não fosse feito. Eles estavam errados em algumas atitudes, sim. Precisavam de correção, claro. Mas eu não precisava ficar irritada por dias por causa disso. Às vezes o problema não é apenas o erro do outro, mas a nossa postura diante dele. A Bíblia até diz que a esposa deve valorizar o marido. Eu sei que algumas pensam: se você fosse casada com o meu, não diria isso. Mas ainda assim, a palavra permanece verdadeira. Provérbios 23:7 declara: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O que você alimenta dentro de si molda quem você se torna. E veja também o que Paulo escreve em Romanos 14:14. Ele explica que nada é impuro em si mesmo, mas se alguém acredita que algo é impuro, então para essa pessoa aquilo se torna impuro. Naquele contexto, ele falava sobre carne oferecida a ídolos. Alguns cristãos achavam errado comer. Outros entendiam que, como o ídolo não era nada, aquilo não tinha poder algum. Paulo explicou que, sob a graça, eles eram livres da lei cerimonial. Porém, acrescentou algo importante: se alguém acreditava que aquilo era errado, então para essa pessoa era melhor não comer. O princípio é claro: se você acredita que algo é errado, mesmo que objetivamente não seja, isso afetará sua consciência como se fosse. Você se sentirá culpado. E uma consciência pesada rouba sua alegria e sua paz. Por isso é tão importante cuidar do que pensamos, da forma como interpretamos as situações e da atitude que escolhemos ter. Porque no fim das contas, não é apenas o que acontece ao nosso redor que define nossa vida, é o que acontece dentro de nós.